Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Setembro está se aproximando e com ele também uma data muito importante para o nosso país, o Dia da Independência, que é comemorado no dia 7 de setembro. Mas antes de começar, deixe o seu like e compartilhe para que o nosso trabalho seja divulgado. Bom, como eu já mencionei, o dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando supostamente Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como período joanino. Esse nome faz referência a Dom João VI, regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo o desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico. Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos em 1808 e a elevação do Brasil à condição de reino em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Assim, em 1820, estourou a citação Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíram o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do país, nesse caso, a elite do Sudeste, não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderam-se durante 1820 e 1821, mas a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência. É importante dizer que o processo de independência não foi pacífico, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará, Cisplatina, atual Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser chamado de Dom Pedro I. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se Dom Pedro realizou, de fato, o grito do Ipiranga.
Sendo considerada um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e por isso deve ser celebrada. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e é um dos 3 feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira. O 7 de setembro foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei decretou a existência de 7 feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. As comemorações da independência do Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. Na capital, Brasília, são realizados desfiles de membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como acontecem desfiles de bandas e até mesmo de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra. O nosso país tem uma história muito rica e é cheio de culturas, não é verdade? Eu amo o meu país. E você? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.